material fique com você para você ter como futuras fontes de pesquisa, né? Então, assim, Pronto. voltando, pensando de novo, assim, os processos, hoje, dia 13 de dezembro, 15, né, 13 e 7 da tarde, a gente dá abertura ao processo de qualificação de dissertação de mestrado do aluno Caio Sato Schwantz, intitulado Mecanismos da Imaginação Aplicada, ensaio sobre ficcionalização do real, né? Gostaria de agradecer imensamente a Renata Requião, nossa membro mais externa da Universidade Federal de Pelotas, ao professor Gustavo Castro, né, da Faculdade de Comunicação aqui da Universidade de Brasília. E, Caio, você tem de 15 a 20 minutos, por favor, para fazer sua apresentação, colocando-se à disposição da banca depois, né, para fazer né, para endereçar as questões que forem encaminhadas, assim. Tá bom, Obrigada. muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisem se está aparecendo a Tudo tela certo. cheia. Tá, então vou comentar aqui para mim, para não me perder. Bom dia, como apresentado, eu me chamo Caio Sato e eu vou apresentar o meu trabalho. Deixa eu só pedir para quem tiver com o microfone aberto, que eu acho que está dando um pouquinho de eco para mim. Deixar aí. Tá, então me chamo Caio Sato e eu vou apresentar o meu trabalho, cujo o título atual se chama Mecânicas da Imaginação Aplicada, ensaio sobre a ficcionalização do real. Eu gostaria de começar, como é de protocolo, agradecendo, assim, né, agradecendo a Luísa pela orientação e pela liberdade, assim, de pesquisa, assim, que ela tem dado, assim como ao Gustavo e a Renata, que aceitaram compor essa banca de qualificação, né? Agradecer também aos meus pais por todo o apoio que eles têm dado. Agradecer a Ana, minha namorada, que está me acompanhando nesse percurso durante a pandemia, né? Aos meus colegas de mestrado, que eu tenho trocado ideias constantemente, enfim, e quem está aqui assistindo, e também aos 2 meses de bolsa que a CAPES me concedeu agora no finalzinho do semestre, assim, né? Então, assim, eu vou começar falando, assim, que no texto O Idioma Analítico de John Wilkins, o Borges, o J. Luiz Borges, ele afirma a existência do empório celestial de conhecimentos benévolos, né? E em homenagem a esse códex, eu gostaria de começar minha apresentação com uma breve lista de declarações semelhantes às que eu escrevi no texto da qualificação. Então, assim, o presente trabalho propõe uma leitura poética do que eu denomino mecânicas da imaginação aplicada. As mecânicas consistem de um estudo sistemático sobre como a ficção afeta o chamado real. Ao buscar entender os mecanismos de ficção, o foco volta-se para a estrutura. Neste sentido, compreende-se que essa dissertação-provocação é, em última análise, um elogio à estrutura. A transgressão ela não precisa pedir licença. Contudo, ao submeter esse trabalho à apreciação dos qualificadores, eu peço a devida anuência. Se quem me assiste achar que algo é uma piada, é porque provavelmente é. Se eu falo sério assim, é para trazer esse tom cômico, irônico. Todo texto é, em algum nível, referencial. E foram deixados neste texto propositalmente 6 erros ao longo dessa apresentação. Somados a esses 6 erros, também tem 6 mentiras. Um número reduzido, pois acredito que, por se tratar de uma qualificação, não uma defesa final, é bom ter um pouco da verdade aparecendo. E se fazem presentes nesse texto 7 tipos de humor, né, nesse que eu apresento a vocês. O sarcasmo, a ironia, a bobagem, o besteirol, o deboche, o humor ácido, o humor autodepreciativo, o desagradável, o inocente e o de duplo sentido. Essa performance é composta por 8 performances e segue ainda um breve lembrete. Todas as listas são inúteis depois de utilizadas. Bom, esse trabalho que eu proponho, ele tem uma característica transdisciplinar, que beira o indisciplinar, né? E esse é, inclusive,
motivo da composição da banca como ela está, né? O Gustavo da comunicação, como foi falada, e a Renata, além de ser das artes visuais, tem todo um percurso de formação em literatura, né? E a própria Luísa, que é minha orientadora, tem uma formação inicial em ciências sociais aí, né? O trabalho também tem a característica de fazer com que todos aqueles que leram me perguntem, mas isso aqui está muito grande, assim, para um mestrado, não deveria cortar alguma coisa fora? E, assim, esse foi o maior problema que eu encontrei nesse percurso, porque toda vez que eu tentava cortar, restringir mais e mais, maior o trabalho ficava. Ele era um trabalho hidra. O problema é que estava ficando alguma coisa dispersa. Criavam-se categorias cuja conexão entre elas eram frágeis, né? E para solucionar isso, eu criei essa nomenclatura que me ajuda a aglutinar essas categorias, que são as mecânicas da imaginação aplicada. Eu trago o Ítalo Calvino, um dos meus autores preferidos, assim, para fazer essa analogia de ponte, né? Que ele vai narrando esse diálogo entre o Marco Polo e o Kublai Khan. Ele fala assim: Marco Polo descreve uma ponte de pedra por pedra. Mas qual pedra sustenta a ponte? Pergunta o Kublai. A ponte não é sustentada por esta ou por aquela pedra, responde o Marco Polo, mas pela curvatura do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo, depois acrescenta: por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: sem as pedras, o arco não existe. E, assim, o meu interesse nessa pesquisa sempre foi a ficcionalização do real, né? E esses distúrbios, eles são encontrados ao longo da história, assim, das artes intervindo no mundo real. Por exemplo, quando Orson Welles, em 30 de outubro de 1938, simula num programa de rádio simulado, narra uma invasão extraterrestre que causa um caos generalizado na costa oeste dos Estados Unidos. O Codex Serafinianus, que se pego por alguém desprevenido do que se trata ali, começa a encontrar todo um mundo fantástico, imaginário, surreal, né? Esse códex composto pelo Luigi Serafini ali em 81. O próprio Yuri Firmeza, que propõe a vinda de um artista internacional famoso e tudo mais, e que não passa nada mais, nada menos do que um sistema de convencer a imprensa com um press release, né? Esse trabalho que se chama Sosaureta Geijutsuka. Assim como a Sociedade Cavalieri, que é um trabalho do Pierre Lapalus, que ele traz essa exposição extremamente institucional, apresentada pela Caixa, com uma curadoria do Pierre Menard, que é uma referência ao Borges, né, em que ele traz toda essa sociedade secreta de gravadores que produziriam imagens absurdas do estranho, do fantástico. Assim como o Pure Human, da Tina Gordink, não sei pronunciar o nome dela, na qual ela propõe a ideia de que, pegando o DNA do Alexander McQueen, ela cria roupas de alta costura e acessórios. E como o Bruno Moretti traz no seu trabalho Artbook, alguns artistas fictícios que têm toda essa trajetória narrada a partir da estrutura de um livro de catálogo de artistas, por exemplo, aqueles publicados pela Taschen. Bom, para entender, então, essa relação entre a ficção e o real, a minha primeira tentativa foi botar o fictício e o real como opostos. O fictício enquanto real, inexistente e o real enquanto existente. Mas o que eu percebi ao longo da pesquisa é que o fictício, ele compõe o real, ele não é oposto a ele. Me levando, então, a uma proposta que se aproximava da lacaniana, que pega o real, o imaginário e o simbólico. O real enquanto a coisa em si, o imaginário enquanto a imagem criada e o simbólico enquanto essa formulação que a gente cria para lidar com o mundo. Mas também, agora, nesse final de pesquisa até a qualificação, eu percebi que isso apenas considera a percepção humana da existência no mundo. Esse real, que é a coisa absurda, que ela é uma coisa incompreensível para nós, ele tem que levar em consideração o outro terrestre, as outras espécies que existem na Terra além de nós,
né, que traz uma complexidade da vida, e é aquilo que é extraterreno, que a gente é desconhecido para a gente, e se que a gente sabe se existe, né? E esse simbólico imaginário nada mais seria do que categorias ocidentais de epistemologia, né? Sendo possíveis novas reformulações a partir de outras formas categóricas. E entendendo esse real, essa ficção que depende do real, então eu trago 7 matizes, 7 nuances dessas tentativas de entender essas mecânicas de como essa ficção afeta o real. A primeira é uma tentativa de descrever o real e a realidade. A segunda é essa percepção subjetiva que os sentidos e a memória implicam na gente. Em seguida, vem a mentira e a linguagem, a patafísica, o absurdo, a ficção institucional, o fantástico, a fantasia e o futuro especulativo, e eu vou debruçar um pouquinho sobre cada um deles agora. O real e a realidade. O real que a gente está tomando aqui nesse trabalho é o real lacaniano, no qual o real é a totalidade ou instante desvanecido. E por ele ser a totalidade ou aquele instante que se esvai, ele seria incompreensível para a gente. A gente precisaria desse campo simbólico e desse campo imaginário para estar se apropriando desse real para a gente, né? Essa é a proposta que o Lacan traz. Esse real também para Lacan, ele cumpre uma outra função, assim, além dele ser essa coisa incompreensível, ele é um real traumático, né? Ele pode ser esse real que que gera o trauma, né? E faz através do tique a gente ficar tentando retornar a esse real, né? E a gente vai encontrar ele na busca pelo real mais que real. E eu vou pular essa parte aqui. Mas, assim, o realismo, ele seria uma tentativa de analisar simbologicamente esse real. Assim, esse real, ele seria além do que o nosso realismo é capaz de narrar do mundo. E, nesse sentido, a série do Andy Warhol, do Death and Disaster in America, ele aponta para esse real que é incompreensível, esse real que é violento, que é trágico, que traumatiza. A outra mecânica que se percebe é a dos sentidos dos sentidos da memória, né? Ao mesmo tempo que os sentidos e a memória possuem falhas e limites que afetam a nossa forma de percepção e de armazenamento de lembranças do real, a gente pode também se utilizar da arte como forma de enganar ou falsear os sentidos e a memória. E para essa mecânica eu trago, por exemplo, o trabalho Made Up Memories Corp, que é um trabalho que propõe a ideia da Ruth Souza, que propõe justamente essa ideia de que é possível você criar lembranças inventadas para acontecimentos que não aconteceram, né, verificando elas institucionalmente. A mentira e a linguagem é a terceira matiz desse gris de formas que a ficção afeta o real, né? Aqui eu trago um meme, assim, que eu acho que é o que descreve da melhor forma esse tópico, né? Que é enquanto tem esse real que é indescritível, né? A linguagem ela tenta a humanidade tenta através da linguagem tracejar esse limite do que é percebido, né? E nesse sentido, o Flusser também propõe um mundo, né? Uma geografia da língua. A mentira, então, atuaria sobre essa língua no sentido de tentar deturpar ela, né? E no princípio que se entende que o simbólico, que é o que compõe a língua, também compõe a realidade, a mentira também tenta deturpar essa realidade. Isso é outra forma de se afetar o real. Nesse sentido, o trabalho da Rita Sterel aponta bem essa questão da compreensão da realidade, de como você pode deturpar essa realidade. A patafísica e o absurdo. O absurdo ele tem um problema epistêmico de como se trata ele, porque como você vai falar de algo que é absurdo, se não pela linguagem do absurdo, né? Como tratar racionalmente do absurdo.
E é o que o Hudgell escreve sobre a patafísica, no que ele escreve como escrever algo sobre algo que existe principalmente na imaginação, que constantemente resiste a uma definição clara e é propositalmente inútil, além de ser considerado por muitos como uma pseudofilosofia, uma farsa, uma piada ou uma brincadeira de estudante, né? Então, assim, fica mais do que uma definição, fica um questionamento de como lidar com esse absurdo, com o caos que ele traz para o fictício e para o real. Por sua vez, a gente tem a definição da patafísica, que eu não vou me alongar muito aqui, mas que é essa ciência das soluções imaginárias, que simbolicamente atribui as propriedades dos objetos descritas por sua virtualidade e seus lineamentos. Essa definição que o Alfred Jarry dá quando ele cria esse campo. Acredito que uma definição mais simples e tangível disso é na ideia de que se a gente considera a física, ela diz respeito do real, daquilo que é tangível. A metafísica fala daquilo que é o real intangível. A patafísica, por sua vez, seria toda essa ciência e arte que busca o irreal. Aqui uma imagem do Bourrey do Alfred Jarry. E, assim, outra mecânica, assim, eu sei que elas vão se interpolando, elas vão se aglutinando, assim, e essa ela puxa um braço direto da mentira, que é a ficção institucional, que é a questão quando você tem uma instituição toda para justificar você tem uma instituição toda para justificar uma mentira, né? E nesse sentido, quando você pensa a mimes e a inserção, nos remete diretamente ao trabalho do Cildo Meirelles, do Inserção em Circuitos Ideológicos, né? O fantástico e a fantasia, que é um campo puxado da literatura, a partir da teoria de Todorov, no qual Todorov define o fantástico como aquilo que dura apenas o tempo de uma hesitação, pois a partir do momento em que você atribui o fantástico à realidade, aquilo que existe no mundo concreto, apesar de ser algo que não seja habitual, ele vai partir para o estranho. Enquanto no momento em que se admite esse fantástico como algo além desse mundo real existente, ele vai ir para a fantasia. E nesse sentido eu trago o trabalho do Valmor Correia, que ele propõe essa forma de entendimento, né? Eu sei que já estamos em 16 minutos, mas eu vou usar os meus 20 minutos, Luísa. E, por fim, a gente tem o futuro especulativo, que é o sentido de, nessas mecânicas, até agora apontadas, o que eu estou fazendo primeiro eu estou olhando para esse real e essa realidade, né? Eu estou entendendo quais são essas formas de compreensão, as formas de compreensão dessa realidade, seja o sentido, seja a linguagem, e como isso é subvertido, né? E quando essa subversão é levada ao extremo, como surge o absurdo, né? Ou como você pode ter todo um sistema que justifica esse absurdo, né? Tudo meios da linguagem. E o futuro especulativo é quando a gente pega tudo isso e joga para algo que desejamos, né? E nesse sentido, eu trago uma citação de Duni Hebb, que é difícil dizer quais são os sonhos hoje. Parece que eles foram rebaixados às esperanças. Esperanças que não, que não nos deixemos extinguir, esperança que possamos alimentar os famintos, esperança que haja espaço para todos nós nesse minúsculo planeta. Não há mais visões. Não sabemos como consertar o planeta e garantir a nossa sobrevivência. Nós estamos apenas esperançosos. Então, pensando isso, a ficção ela também se torna uma forma de tentar mudar este mundo, para além de falseá-lo, para além de menti-lo, para além de ficcionalizá-lo, né? E a primeira versão que eu tinha disso era essa ideia do cone de futuros, no qual a gente tem um elemento do presente que vai distinguindo até o futuro, assim, entre as inúmeras possibilidades que existem de futuros aqui. Mas a crítica que eu faço a isso é que isso parece muito linear, né? E o futuro ele não é uma coisa tão linear assim.
Então, eu proponho essa nova ideia do presente que leva para os desejos que são embutidos das suas utopias e aí sim levam para um futuro, né? Trazendo aqui, por exemplo, o trabalho da Teleport City, da Gabriela Bilar, que ela propõe essa ideia de e se existissem teletransportes, como seria a nossa sociedade? Os encontros ao acaso na rua, quando você esbarra com alguém no café, ainda existiriam? Porque se você vai direto de um ponto para o outro, como você vai encontrar nos intercaminhos, né? E, dito isso, assim, eu deixo os meus problemas atuais de pesquisa, quais são as minhas questões, né? Que é, apesar de eu apresentar esses gráficos, terem alguns outros gráficos e diagramas que eu trago no texto, eu ainda me sinto incomodado no nível da visualidade, né? Eu percebi recentemente que o desenho e esse diagrama ele não é suficiente, ele é apenas uma estrutura precária, né? Ele é um primeiro passo de compreensão do que eu estou querendo traçar aqui, né? E daí uma coisa que eu desejo assim de desenvolvimento é colocar as pessoas em situação de confronto com esse real, né? Seriam isso instalações, seriam isso happenings, seriam isso performances, não sei, né? A cabeça anda muito ocupada da palavra e eu quero explorar mais essa imagem, né? Que ainda está perdida. Outra questão é que esse primeiro ano de pesquisa ele foi um ano para eu entender esse contorno da investigação, porque era isso, assim, eu comecei primeiro só querendo pesquisar patafísica, e de repente quando eu vi ela puxava outras coisas, ela ia aglutinando, ainda podem estar essas conexões que não estejam tão claras, mas tem um percurso que é feito aí. Outra questão é que pouco se fala do método nessa pesquisa ao longo do texto, né? Mas o que eu proponho é uma leitura metalinguística, né? E eu espero que o método encontre-se subjacente no momento em que se lê, né? E eu gostaria da opinião da banca se isso está acontecendo ou não, porque é isso, assim, quando você vai treinar uma ficção, você precisa ir testando, vendo até onde é possível, né? E nesse sentido de puxar vocês, eu quero saber também o que acontece quando não sou compreendido e se sou compreendido, né? E é isso. Acabo minha apresentação. Caio, muito obrigada. Eu, desde já, como sua orientadora, assim, eu recomendaria que essa apresentação entrasse pelo menos como anexo, mas isso é uma opinião minha, assim, que eu acabo dando, assim, porque eu acho que é um registro de um momento de pesquisa também, e é importante. Mas a gente está aqui para ouvir principalmente a banca, né, e não para eu continuar te orientando online na frente de uma plateia, então, por favor, eu peço desculpas, né, pela quebra do protocolo, e gostaria, então, de passar a palavra para a professora Renata Requião, né, querida, fique à vontade. Eu só tenho que abrir o microfone. Isso, exatamente, desculpem a demora, eu estava... Não, mas traídos pela tecnologia sempre, né? E eu não, quando o Caio reclamou, eu não atinava que eu pudesse fazer aquilo, mas deu certo, eu imagino, né? Não atrapalhou muito o início. Tá bem. Bom, então, uma boa tarde, né? Uma boa tarde mais oficial, assim, depois da fala do Caio também. Uma super saudação, né, ao Caio e à Luísa, e um agradecimento muito grande por esse convite, que, como a Luísa referiu no início, né, chega como sugestão para o Caio, através do professor Biagio, que é colega de vocês aí, né, meu parceiro de trabalho já, e então eu agradeço muito também ao Biagio por essa recomendação, espero de fato poder contribuir com essa conversa, que muito mais, eu acho que tu começas pedindo licença e quebrando o protocolo, né, Luísa, mas eu tenho a impressão que a banca de qualificação, ela tem muito esse caráter, né, é um trabalho em andamento, né, e no caso nosso aqui, o professor Gustavo e eu, aqui também faço uma saudação, a gente chega com uma massa inicialmente amassada, né, mas do meu ponto de vista com muito ar ainda, que a gente pode tentar ajudar
não sei bem se diminuir o ar, mas a contribuir com o amassamento da massa, né? Porque justamente queria já, então, entrando na conversa, e faço uma saudação também, tem uma turma assistindo, alguns dos meus, pedi licença também, Luísa, para o Caio, alguns dos meus orientandos estão aqui também, faço uma saudação a todo mundo, mas me dirijo fundamentalmente ao Caio, também tomo essa liberdade, tá, Luísa? E fiquei entusiasmada, Caio, tá? Tudo que eu vou te dizer é fruto de entusiasmo e é muito mais, justamente, né, uma contribuição para amassar essa massa, tirando o ar e talvez em alguns momentos pedindo que a massa descanse um pouco. Fiquei nessa conversa sobre a massa, vou seguir com ela. Mas também talvez em algumas passagens amassar mais mesmo para o ar sair, porque eu acho, Caio, que um trabalho como esse teu, justamente ele não pode, ele tem que ser incorporado pela academia, né? E me parece interessante isso que a Luísa refere agora, né, quando ela diz, interessante poder puxar essa apresentação, para vocês terem isso também como documento, porque isso acontece com muita frequência, né? Na apresentação, no discurso da apresentação, né? No pensamento oralizado, na fala, isso acontece com todo mundo, né? A gente consegue resolver, aproximar pontos que não estavam aproximados, fazer algumas sínteses nas quais nós não tínhamos chegado ainda. E me parece, Caio, eu gosto de ir anotando também, né? Vou conversar contigo também um pouco a partir do que tu falaste hoje. Acho que tem uma questão muito forte que concentra todo o teu trabalho, que é uma crítica com um humor muito peculiar, né? Tu nomeia 7, nos apresentas 8 ou 9, não contei, né? Mas acho que para mim o teu humor é um humor britânico. Eu fico te ouvindo assim, carolianamente, swiftianamente, né? É um humor britânico que tu tens aqui, e é um humor de uma crítica, de uma acidez crítica muito grande. Acho que e aí voltando, né, a questão, acho que o que tu apresentas como trabalho, na própria, acho que no resumo tu dizes isso, que é uma dissertação, provocação, ensaio, né? É uma alternativa ao discurso oficial acadêmico, né? Nesse lugar das poéticas, no campo das artes, a gente está aqui, né, Luísa? No campo das artes, no campo da criação poética, né? Mas, ao mesmo tempo, né, Guris, pensando que isso é um trabalho de pesquisa, é um trabalho científico, é um trabalho que é promovido e promove saber, conhecimento. Tu dizes em algum momento, tu falas em saberes em algum momento aqui na tua fala. E eu anotei, acho que tem uma questão bacanérrima em todo o teu trabalho, que não é, digamos, o foco do trabalho, não é tematizado no trabalho, talvez a gente possa dizer assim, mas que qual é o estatuto do saber acadêmico? Acho que essa é uma questão, Caio, que perpassa toda a tua conversa, né? E não estou sugerindo, vai para isso, discute isso, porque acho que tu tem já discussão, sem dúvida nenhuma, para uma vida inteira de pesquisador aqui, mas eu tô te lendo com esse material que tu trouxeste, com esta materialidade que tu trouxeste, tá? Não estou fazendo uma crítica aqui ainda a isso. Mas acho que quando a gente compreende, eu como leitora, né, quando eu compreendo que tu tá jogando aqui com o Estatuto do Saber e tendo como barra o Estatuto do Saber Acadêmico e a imposição, né, como tu tens lá no item 5, se eu não me engano, a ficção institucional, que tu falaste aqui no Cildo, mas se eu não me engano, a tua epígrafe, não vou ficar voltando para lá, porque também eu estou sem papel, fica muito ruim. Acho que a tua epígrafe é do Kafka lá, não é? Que é o cara da briga com a instituição, né? O grande inimigo do Kafka, né, é o nome do pai, né? É a castração institucional emburrecedora e não sapiente, né?
Acho que o teu jogo é por aí, tá, Caio? É isso que eu consigo perceber. Estou fazendo uma conversa aqui, que, aliás, acho que ainda não é nenhuma das tuas sugestões de leitura, quando tu falas em 4 leituras, né? Que não são 4 tão pouco. Eu gosto muito de ir fazendo essa leitura de fora para dentro, e de fora para dentro aproveitando a tua apresentação aqui, né? Aproveitando a apresentação que o aluno nos traz, né? Mas me agarrando muito de perto em cada aspecto, né? E, ao mesmo tempo, nesse giro, Caio, tentando encontrar um núcleo, entende? Porque me parece justamente, né? Tu comentaste, quanto mais eu tentava diminuir, mais apareciam questões, né? E o que a gente lê, tô louca para ouvir depois o Gustavo, que vem, então, da comunicação, né? O que a gente lê é uma grande lista, né? É uma grande lista. E eu fui te lendo não discursivamente, não dissertativamente, né? Mas fui te lendo nesse elencar da tua lista, das tuas listas. Na verdade, são várias listas, porque tu tens, então, o teu sumário com 7 passagens, né? Mas dentro, só para ficar com o primeiro, aquele da introdução, que é uma introdução, né, Caio? Eu pensando também no quanto para mim era fácil conversar contigo, quando eu chego lá só um pouquinho, no item 1.11, que eu acho que não é o último, e tu dizes os meus clássicos. São os meus clássicos também, só um ali que eu não conheço. Eu digo, tá bom, então temos conversa, né? Sim, tu tens um sumário, né? Tirando a introdução e a conclusão, tu tens 7 tópicos. Estou agora aqui fazendo o discurso acadêmico, tá? Como é que tu vai te virar com tudo isso, né, num mestrado? Ao mesmo tempo, Caio, e claro, né, isso é decisão de orientação e tudo mais, mas ao mesmo tempo, essas listas, elas têm uma discursividade interna, né? Isso eu acho muito interessante. E fico pensando e entrando já nas sugestões, acho que talvez tu devesses ler, eu não digo isso porque não localizei nas referências, Caio, esses caras que vêm trabalhando com listas, o próprio Manguel, faz trabalho com listas, o Eco faz trabalho com listas, né? Acho que tu já estás lá, evidentemente, com o Calvino, né? Com as Cidades Invisíveis, mas esses caras do grupo do Ulipo, sabe? O Perrec, enfim, porque acho que a Zazie está aqui, né? Me perdi? Zazie de Lemetro está aqui, não tá? Bom, enfim, porque eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, então, tu tens essa conversa forte, e agora, no fim, tu dizes, eu quero que isso seja lido como uma chave metalinguística, né? Então, eu acho que o teu jogo aqui é esse. E se eu bem compreendi, Caio, tu fizeste alguma referência também talvez isso aqui vire performance, talvez isso, talvez aquilo. Eu me satisfaria, Luiz, com um livro de artista, não sei que é um seu livro de artista, tá? Mas porque o que me parece? Todos os esboços, todos os esquemas são pensamentos visuais que o Caio nos traz, né? E tem uma característica, esse trabalho que está aí atrás de ti, Caio, que é o dos espaços, né? Que eu também queria te sugerir como leitura para adensar e talvez colar um pouco mais essas partes, que é o material publicado pelos cartunistas não é o que eu quero dizer, pelos cartunistas. Porque eu acho que tem uma questão que tu exploras muito, né? E esse exemplo que tu estás nos trazendo aí atrás, acho que dá muito conta disso. É um discurso expresso no desenho, mas não é um mero desenho, não é um projeto. Acho que isso não precisa virar nada, entendem? Não sei se eu estou sendo clara, porque acabei me enrolando aqui um pouco na conversa como um todo, indo e vindo.
Tá ficando claro, Caio? Queres me interromper? Posso seguir? Pode seguir, pode Tá. seguir. Então tá. Bom, só elogios, tá? Tô fazendo aqui elogios e mais elogios. E não acho que tu tenhas que te livrar ou escolher algum tópico. Eu não estou apontando para isso. Eu estou apontando para um trabalho mais intenso, né? E eu sei que aí em Brasília vocês trabalham entre a literatura, as artes visuais, nas poéticas, a literatura entra, né, fortemente, né, Luísa? Eu participei recentemente da seleção da linha de vocês, deslocamentos e espacialidades, então eu pude me aproximar também das expectativas do bacharelado e do mestrado, né? Da formação de pós-graduação de vocês. Então, acho que, não sei, eu me satisfaria com um trabalho como esse, entendem o que eu quero dizer? Um trabalho poético como esse. Não fico achando que isso aqui seja o teu projeto e que outra coisa virá daqui. Mas, naturalmente, isso aqui tem que receber mais trabalho. Outra recomendação que eu faria para o engorde dessa conversa toda seria justamente uma leitura sobre livros. Sobre livros. Tu nos trazes ali o Orson Welles, né? Tu nos trazes o Codex, mas não há aqui uma discussão sobre o livro, sobre a estrutura do livro, sobre o fólio, sabe? E aí, para mim, aí sim, isso é um pouco crítica, Caio. Para minha surpresa, tu fazes toda a conversa do Genete, mas o Genete não está aqui. O paratexto, sabe? Tem um livro super legal dele que foi lançado, eu acho que pela Ateliê. Depois, se a gente fizer um intervalinho, eu tento localizá-lo. Porque o jogo que tu fazes com a nossa vida acadêmica, eu gosto muito de usar o termo, né, no território da página A4, na posição de retrato, né? Tu começas com uma página branca, território devassável, com uma nota número 1 no ar do vazio da página branca, né? Então, tu tem um trabalho de pontuação e de tipografia, de ocupação da página. Eu acho que eu sugeriria aí a exploração, aí a mina, sem precisar ir, do meu ponto de vista, né, para outros caminhos das artes visuais, eu quero dizer, né? Muito embora, evidentemente, me pareça que tudo que tu tenhas aqui vá te render trabalho nas outras linguagens, compreende? Nós estamos falando só desse trabalho aqui, é isso, né? Não sei se eu estou sendo... Bom, ainda um outro comentário, Caio, crítico. Eu sinto falta de uma exploração. O teu título é extraordinário. Tu brincas, né? É boa essa expressão. Porque tem essa questão muito bacana de uma conversa que tu fazes, né, conosco, mas também com o Lattes. E aí, Lattes, o que eu faço com isso? Mas ali tu dizes, deixa eu tentar chegar rapidamente ali, mecânicas da imaginação aplicada, né? Eu sinto falta, Caio, mesmo aqui nesse nosso estágio, né, de que no glossário aparecesse o termo mecânica, só mecânica. Por que mecânica? Porque a patafísica, ela nos joga para alguma coisa entre o imaginário, a metafísica, a física, mas não a mecânica. Não é nada óbvio que de 1 a 7 nós tenhamos ali 7 mecânicas ficcionais. Tudo maravilhoso, tá, Caio? Mas precisamos de conversa. Aí, eu quero dizer assim, ó, eu acho que é aí o ponto do tirar o ar, sabe? Acho que é nessas passagens, né? Sendo muito aqui também aerada e circulando por vários aspectos da tua qualificação. Mecanismos da ficção, né? Quando tu nos dizes isso bem lá no início, acho que até na própria nota número 1, que é uma nota no nada da página, né? Quando tu nos dizes que o que te interessa é a estrutura, eu acho que ali tu tem uma chave para isso que tu estás criando, Caio, sabe? Os mecanismos da ficção, né? Mas eu estou olhando, e dessa dissertação, provocação, ensaio, né?
ao mesmo tempo que é um elogio à estrutura, é para a estrutura que eu estou olhando, né? Enfim, deixa eu tentar melhorar um pouquinho a minha... É tão interessante, Caio, que eu senti a presença do Manuel de Barros nas tuas primeiras páginas. Quero dizer, tu está conversando mesmo com os caras, né? O teu ritmo está impregnado, tu já deglutiu as grandes referências, né? E está ali produzindo com eles, né? E aí, a minha leitura foi sendo feita, então, um pouco ampliando a tua própria sugestão de 4 modos de leitura, né? Porque eu faço a leitura assim, eu faço a leitura do todo, eu faço a leitura do título, eu faço a leitura do resumo, eu faço a leitura das palavras-chave. Eu não sei se essas palavras-chave são as que mais te ajudam, né? Eu não sei. Eu sinto falta de mecânica, por exemplo, entre as palavras-chave, e eu estou dizendo isso, não é a ABNT, né? Eu estou dizendo isso pensando, o Caio tem mais um ano de trabalho e que ele precisa transformar isso aqui, que é a qualificação, na dissertação. As palavras-chave funcionam como núcleos, né, Caio? Eu não sei se a mentira, sabe? Embora eu compreenda que tu lá estejas trabalhando na mentira, né? Queria fazer uma outra sugestão que talvez fuja um pouco dessas sugestões que eu fiz antes, né? Se tu leste já ou não esses caras, esses ingleses, né? O Genet, eu insisto, né, numa leitura do Genet e também bibliografia sobre livros, sobre a leitura, né? Sobre a leitura, sobre o livro e sobre a leitura. Esses escritores que trabalham com listas... E o que eu ia dizer agora, já me perdi de novo, porque mexi a folha. A questão da mentira. Eu acho que, se te interessar, como tu estás na patafísica, na metafísica, no pensamento sobre a realidade, né? Acho bárbara a tua entrada na chave com Lacan, Caio. Não tenho, né? Acho tudo super amarrado, né? Mas acho que 2 sugestões eu queria dar com relação a isso ainda. Uma sugestão, que talvez fuja um pouco, que é dar uma olhada, pelo menos, no modo discursivo do Jacques Derrida, que explora barbaramente esse jogo das notas, o discurso articulado em 2 vozes, né? Além de trabalhar com a mentira. Né? Então, aí mesmo por questões de conteúdo. E a outra sugestão que eu daria, que foge completamente dessas referências que eu vinha dando até aqui, mas que tem muito a ver do meu ponto de vista, tem muito a ver, sob o meu ponto de vista, com os teus desenhos, né, os teus esboços. Tu trouxeste para cá um no final, não vou saber chegar nele. Aquele do Cone da Verdade, não é? Sabe? Os teus esboços, porque eles são mais do que esquemas, né? Eles são pensamento, isso aqui. Por isso que eu fui para a coisa do cartoon, sabe? Enfim. E que é o caos absurdo, real, fictício ali, sabe? Depois tu tens aquele outro que eu não quero prender mais tempo. Mas que essa questão, fantástico, fantasia, ficção, realidade e percepção, que são uma sequência de filmes, Caio, que tu certamente conheces, mas que vem talvez desde o Blade Runner, passando pelo Matrix, e talvez termine, eu não consigo me lembrar o título dele em português, mas acho que em inglês é Inception, que é com o... né? E como tu tem essa questão do espaço, das pessoas vivendo, nananã, sabe? Posso ter perdido isso, está lá na tua bibliografia, mas como também eram... Não tá? Tá. Deixa eu só passar o olho aqui e paro para te ouvir um pouquinho. Depois a gente... Adorei a tua folha de rosto. Queria ter sido a Luísa recebendo a folha de rosto. Caio, eu fiz uma coisa um pouco mais organizada do que eu consegui fazer aqui.
mas acho que consegui te dizer tudo. Outra pista importante para ti mesmo é uma nota 11 na página 18, quando tu falas do acúmulo, do guardar cada pedacinho do mundo. Então, acho que esses caras que trabalham com isso também pode ser que sejam importantes. Acho que a coisa da lista também tu alcanças por aí, né? E se for relevante, eu não separei nada para falar agora, mas se for relevante, um certo pensamento sobre cidade, mas que os Oulipo lá já vão te... Tentativa de esgotamento de um lugar parisiense do Perrette, eu acho. Se interessar, depois a gente segue a conversa. Tá bom? Desculpem se eu fui um pouco... Não, tá ótimo. Posso responder agora, Luísa? Fico à vontade, fica à vontade. Caio. Renata, eu agradeço demais. É isso mesmo, são as nuances, né, do trabalho que vai nos instigando a caminhos, né? E aí a sua fala apresenta bem isso. Muito obrigada, Caio. Fica à vontade. Obrigada, Tá. Luísa, que bom. Eu acho que eu vou começar, talvez, então, pelo campo mais da literatura e eu venho vindo para os outros, assim, né? Eu tenho, assim, o Calvino, inclusive, foi quem me levou para o lado do Oulipo, assim, eu não chego a citar eles aqui, porque eu fiquei meio, tá, não, pera, eu tô indo muito pro campo da literatura, deixa eu tentar nesse diálogo, assim, que esse trabalho ele vai traçando muito com esse caminho da literatura, né? O Genete, eu tenho conhecimento dele, mas assim, eu nunca li ele a fundo, assim, eu acabei de incluir aqui para dar uma olhada nisso. Quem eu usei, que se não me engano eu botei na biografia também, assim, para entender um pouco essa estrutura, foi o James Wood, do Como Funciona a Ficção, né? Então, assim, o que acontece é que eu olhei muito para a estrutura do pensamento, como ele se articula para criar a estrutura, tipo, uma meta-estrutura, né? E daí o que acontece é que quando eu fui transcrever isso, assim, e essa formulação em lista, assim, foi uma formulação muito recente, assim, foi fechando aqui para a banca, assim, que eu falei, não, a gente vou comprar dessa forma, e vou ir assim, né, que inclusive vai ser isso que eu vou criar um índice e um sumário, né, assim, o índice é um sumário, para indicar dentro do sumário o que vai ser, assim, né, e eu tentei realmente articular todos esses pensamentos e essas leituras que já estavam ali, né, e eu busquei tentar fazer assim, ok, se eu quero ler só o que não é texto, porque normalmente, assim, por exemplo, era o que eu deixava de lado, assim, durante boa parte da minha vida, assim, nessa leitura, que é o que, eu, quando era mais novo, eu jamais lia o índice, eu jamais lia a nota de rodapé, eu jamais lia a bibliografia, eu jamais lia, assim, essas coisas, toda essa coisa que eu até faço uma brincadeira com o estranho que vira, cadê? Que eu até boto de epígrafe, né? Que é só o texto central é necessário, pode pular prefácios, notas e outras gorduras que se dependuram da palavra principal, né? Elementos pré-textuais e pós-textuais só servem para ocupar páginas e fazer livros custarem mais caro, né? Eu acho que foi um pouco a partir dessa brincadeira que eu falei assim, não, eu vou tentar então qual é a provocação qual é o máximo de que eu consigo narrar, que eu consigo discutir só a partir desses outros elementos que estão aparecendo e não do texto escrito em parágrafos, como tradicionalmente é feito, né? E daí, assim, eu acho que, deixa eu ver aqui, eu tenho algumas leituras assim sobre essa questão de estrutura de livro, assim, eu vou tentar dar uma olhada como que eu articulo isso, porque é uma vontade que eu tenho mesmo, assim, pensar como que isso é impresso, assim, porque eu gosto muito da página impressa, né, mas, assim, por questões de pandemia, por questões de custo operacional e tudo mais, foi PDF mesmo, assim, né. Deixa eu ver quem mais. A questão dos filmes, assim, eu não cheguei a citar eles em nenhum momento até agora, assim, mas de fato tem todo esse universo da ficção científica que está aí presente, assim, inclusive aqui está
bastante gente acho que assistindo, que é do Speculative Futures, ou que na verdade foi que originou de uma matéria dada pelo, e eu esqueci seu nome agora, pelo Alan, que ele deu uma matéria de design especulativo, né, e a gente discutia todas essas questões da narrativa a partir do design, né, e daí eu acho que esse Blade Runner, Matrix, Inception, todos esses e muitos outros, assim, estão presentes aí nesse background, né. Deixa eu ver aqui mais. E o outro que eu não tenho eu não li ainda, assim, apesar de já ter esbarrado com ele, é o Derrida, né? Daí é isso, assim, as leituras que a gente sempre quer fazer e nunca consegue, mas eu vou dar uma olhada nele, assim. E outra coisa que eu também ia falar é que o Oulipo, ele surge da patafísica. Ele tem uma influência muito forte do Alfred Jarry, que é o cara que cria a patafísica, e vai dar essa origem, né, nesses métodos de escrita, né? E foi um medo que eu tive para esse texto que eu submeti para vocês, era justamente um confronto que eu tenho com o Calvino, assim, por exemplo, em Castelo dos Destinos Cruzados, a leitura, em certo ponto, ela se torna maçante, ela se torna cansativa, né? Inclusive, por isso que eu faço lá nessa primeira nota da primeira página, assim, essa coisa de assim, bata claras em neve, depois despeje as palavras, né? Porque, assim, é um receio que essa leitura, à medida que ela acontece, ela cansa, assim, ela não é uma leitura que ela permanece fluida o tempo todo. De repente, quando você está lendo uma lista, para pensar uma lista de compras de 19 páginas, ela esgota, assim, né? E é uma preocupação que eu tenho. Mas é isso, assim, muito, muito obrigado pelos retornos, assim, eu acho que eu tenho coisas para trabalhar agora, assim, são questões que eu vou me debater, assim, eu estava resistindo um pouco, talvez não ir tanto para a literatura, mas eu acho que posso encontrar muitas coisas aí, assim, inclusive uma discussão que eu acho que foi uma das poucas coisas que eu cortei aqui, que era a questão da autoficção. Apesar que meio que ao longo do texto eu crio uma autoficção de mim aqui, eu acho que foi um dos poucos elementos que eu falei assim, não, tá bom, vamos, tá muito, não vou trazer isso, assim. Mas é isso. Eu ia perguntar, você falou da Zazie, eu acho que essa referência eu também não tenho. Se você pudesse me passar ela, que eu não sabia quem é. É o grupo... Desculpa, só um segundinho. É o grupo do Lipô, Caio. Deixa eu te mandar. Tá. É o grupo do Lipô. Raymond Queneau. É o Queneau, né? Tá bom. Zazie é Queneau, E eu posso só fazer um comentário, Luísa, não sei se... Muito curtinho. Só para dizer assim, eu acho, Caio, o Derrida, a minha sugestão é pelo modo como ele estrutura justamente esses paratextos, forçando a nossa leitura, né? Ele explora o paratexto, né? Então, me preocupa um pouco quando diz, ir para a literatura. Não é bem isso que eu estou tentando sugerir aqui, né? Eu acho que tu tá no universo do livro, tu tá no universo do impresso, né? É mais nessa direção, por isso eu sugiro o Genete, né? Fundamental, porque tu está conversando com ele sem tê-lo lido, ok? Né? E esses outros autores é no sentido mesmo de te permitir encontrar, né? Eu li recentemente uma autora colombiana, não me lembro se era esse o nome dela, o texto dela é um romance extraordinário em que ela fica se perguntando só, lendo notícias do jornal, como decidir o que é mais importante. E é um elencar de uma lista. Então, essa questão aí com a qual tu está preocupado, eu acho que é a mão do autor, entendeu? Depende da mão do autor, né? Mas não é um problema em si, é isso que eu quero dizer. Acho que tem muito trabalho ainda aqui dentro para ficar essa dissertação, provocação, ensaio. É isso que eu quero dizer.
muito trabalho discursivo. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Obrigada imensamente, Renata, de coração, assim. Você está satisfeita com as respostas do Caio, assim, com a forma como ele endereçou as questões? Uma conversa, né, Luísa? Uma conversa, Sim, mas... super encaminhado e não, por isso que eu quis fazer esse pequeno ajuste assim do meu, né? Sim. Porque Bom, obrigada. Então, assim, eu peço gentilmente que o professor Gustavo Castro faça suas colocações, agradecer mais uma vez a disponibilidade e o tempo dele, de estar aqui conosco. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, Caio. Obrigado pelo convite, Caio, Luísa. Um prazer conhecê-la, professora Renata. Saudar as pessoas que estão aqui assistindo. E dizer que eu também estou bastante curioso para conversar com você. Fiquei curioso desde o momento que eu recebi e li o seu trabalho, porque ele é, do ponto de vista da estrutura de uma dissertação, ele é desconcertante mesmo, é bem-humorado e divertido de pensar nas formas acadêmicas, como elas podem ser subvertidas. Acho muito interessante isso. E tudo que eu vou dizer aqui, Caio, por favor, entenda como uma tentativa de contribuir para você avançar, né? Porque eu notei que você tem muita estrutura, tem muita bagagem, né? Leituras e merece talvez um refinamento dessas leituras, enfim, do seu olhar. Primeira, vou começar com uma pergunta para você. Você responde se você quiser ou não, mas é para você pensar, que é a questão de por que não se deixar mesmo levar pela literatura, por que não fazer um diálogo com a literatura, por que não assumir a literatura, incluindo aí a excelente ideia da professora Renata, que é de um livro artístico, né? Uma dissertação artística, um livro de artista. E, bom, eu acho que seu trabalho ele não só flerta, como ele se inscreve a partir dessa tradição mesmo que inscrita dessa tradição do Ítalo Calvino, né? Você chama Olipô, você se refere ao Olipô porque eles radicalizaram ali, mas o Calvino, essa questão com a realidade, esse problema que é a realidade, ele foi o tempo todo também uma questão para o Calvino. Não sei se você conhece um texto, em vários textos, Calvino escreveu isso em vários momentos, mas tem um chamado Cibernética e Fantasma, que o Calvino, bom, tem um Sil Viajante da Noite de Inverno, se você quiser, e por aí também, né, onde o nível de realidade, a discussão pelo que é a realidade, e isso você encontra muito facilmente no Calvino, no Borges e no Nietzsche, se você quiser. Nietzsche diz não existe realidade, existem níveis de realidade. O Calvino, ele sofistica isso a um ponto, eu não sei onde eu faço o chat aqui, que tem chat no Teams, eu não estou acostumado com o Teams. Eu não sei se todo mundo tem acesso, mas muitas vezes o convidado ele não tem acesso ao chat, assim. Então, se não Tá. aparecer na sua barra, tem uma mãozinha e tem uns bonequinhos, assim, mas aí no meio teria que aparecer. Tudo bem. Eu posso mandar para você depois, mas eu vou te falar agora, assim, para você pensar, se você quiser ver a sofisticação que o Calvino faz ao pensar a questão da realidade. O Calvino diz assim, ele colocava uma frase no quadro, assim, eu escrevo que Homero narra que Ulisses diz, abre aspas, eu espreito o canto das sereias. Aí o Calvino dizia, veja essa frase, eu escrevo, é a primeira invenção que eu né, trago à baila, que é eu, autor, crio um autorreferente, que é esse eu aí, que vai escrever, esse autor que eu imaginei, cria um outro autor, que é o Homero, Homero, por sua vez, cria uma história,
onde o personagem dele lá, Ulisses, diz eu também. Eu espreitei o canto das sereias. Então, veja a quantidade de níveis de realidade que tem dentro disso aí, né? O cinema faz isso muito bem, o cinema brinca com isso, a literatura, ela sofre mais para fazer isso, mas ela faz também. Então, eu posso criar um personagem, narrador, que narra um autor, que narra, por sua vez, um outro autor. E as sereias, ó, as sereias, elas podem dizer, uma das sereias pode dizer, eu, né? Então, você tem aí o que o pensamento transdisciplinar. Eu acho que um dos motivos de você ter me chamado para aqui foi isso, porque a questão da realidade é uma questão muito importante para pensamento transdisciplinar, porque percebe-se a variedade, a enormidade dos níveis de realidade. Ninguém vive. Eu estou num nível de realidade, a Luísa está em outro, você está em outro, nós estamos em níveis de realidade diferentes. Aparentemente estamos no mesmo espaço-tempo, mas não garanto que estamos no mesmo nível de realidade, acho que não. Né? Se tivesse tomado uns goró aqui, uns vinhos, uma garrafa de vinho, meu nível de realidade aqui ia ser completamente outro. E por aí vai. Então, eu acho que você tem essa preciosidade nas mãos. Você está interessado com isso, por isso aí. Por que não você investigar mais isso? Por exemplo, o pensamento transdisciplinar chama de terceiro incluído. Quer dizer, é preciso incluir realidades dentro dessa realidade, né? Então, é um conceito que é terceiro incluído, ou seja, não vivemos nem no céu, nem no inferno, nem no bem, nem na morte, nem nesse estado, nem naquele. Estamos entre. Então, tem o conceito de entre e o conceito de além, que eu acho que te serve para pensar outras realidades, outros níveis de realidade, né? Se você escolher fazer sua dissertação só com as listas aqui, é só concluir, meu amigo. O trabalho tá bem encaminhado. Eu acho que só essa brincadeira, digamos assim, com a forma da dissertação que você faz, já está valendo. Isso já dá um mestrado, né? Aponto a mesma questão que a professora Renata apontou. Aí você tem que se debruçar mesmo pela questão das listas. As listas, elas nos mostram que nível de realidade? Dois, o finito e o infinito. O que você disse na sua fala? Gostei muito que todas as listas são efêmeras, né? Alguma coisa assim. Mas foi o que você nos entregou, né? Um parágrafo e listas, 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 listas. Eu fiquei pensando, bom, no meio dessas listas daria para parar no 3.5.1 e fazer um texto ou botar uma imagem. Brincar mesmo, né? Porque se sua proposta é essa, você já está bem encaminhado. Acho que você só precisa terminar a dissertação e justificar. Não sei se vocês aí, como vocês trabalham aí, se você vai precisar fazer um memorial explicando esse seu, não sei, em algum lugar, né? Gostei muito quando a professora Luísa disse para você degravar essa sua apresentação e trabalhar. Valeria a pena. Não seja tão contra o nível de realidade dissertativo, não. Disserte um pouquinho também, né? Por que não poemas também? Não sei se você faz poema, poesia, enfim. Brincar com imagem, você disse assim, eu queria colocar as pessoas para dentro dessas visualidades, eu estou muito na palavra, queria ir mais para a imagem. Eu disse, mas Caio, presta atenção, você que palavra e imagem não são opostos, elas não se opõem, são coisas que juntas, né? Uma coisa é a outra é bom. Eu vejo assim. Acho que você pode brincar com isso, né? Se você perguntou à banca, eu sou compreendido? Bom, você é compreendido se você está fazendo a questão das listas, narrativa de listas. Se é isso, ok, te entendi, está valendo. É uma narrativa das listas. Depois eu posso te passar uma bibliografia específica sobre listas, é um assunto que me interessa também, por vários motivos.
né? Mas aí eu vim primeiro, assim, pensando, querendo saber de você em que direção você quer ir. Porque se você quer ir mesmo no humor, ou na subversão da dissertação, da estrutura da dissertação, é uma bibliografia. Se você quer aprofundar na mecânica das listas, é outra. Se você quiser investir na mecânica da realidade, existe uma mecânica hoje que lida com isso, chama mecânica quântica. Você tem que ler mecânica quântica. E aí você vai encontrar lá também, posso te passar uma bibliografia, essa turma da mecânica quântica, eles estão nesse debate, Caio, o que é a realidade? Tem filmes, tem livros, enfim, eles estão nisso aí. Então, eu acho que lá muita ideia para pouco desenvolvimento. É uma crítica que eu te faço. Acho que você tem muita leitura, ou tem muito, enfim, você tem uma certa erudição, e precisa canalizar isso. A gente costuma dizer que está com a cabeça cheia, mas não está com a cabeça feita. Precisaria fazer um pouco a cabeça em que direção você quer ir, né? Eu anotei aqui para falar para você exatamente dessa mecânica quântica, se você quiser discutir a questão dos níveis de realidade. Isso é uma coisa, só isso eu acho que já dá uma dissertação, tá? A questão das listas também acho que dá uma dissertação maravilhosa, maravilhosa. Porque a questão das listas, ela tem a ver com também o debate dos limites, né? É como eu te falei, o finito e o infinito, os limites, né? Toda vez que se discute listas, você está discutindo o limite daquilo, até onde vai aquilo, porque a gente sabe que listas é alguma coisa infinita. O universo cabe ali nas listas, né? O Borges nos ensinou isso, o Calvino nos ensinou isso. O que é que o Calvino fala lá nos Cidades Invisíveis, que você gosta? Não importa essa realidade, né? Termina o livro dizendo isso, não importa o inferno que você vive, mas aonde você observa naquilo que é inferno, o que não é inferno. Então, é encontrar dentro dessa realidade uma outra realidade, né? Essa é uma proposta do Calvino. O Jean-Pierre Vernant, ele, ao falar de listas, ele fala dos limites, das fronteiras, né? De como é a discussão territorial mesmo, como o limite é aqui, daqui você não pode passar. Então, essa é a fronteira entre um país e outro, e os marcos. Tem toda não sei se você sabe, mas o marco, ele é um gênero do repente, né? Da embolada de coco, né? É um gênero que se perdeu no tempo, mas os repentistas, eles cantavam o marco. Então, quando você canta o marco, você cria uma cidade imaginária, um lugar sonhado onde se pode habitar, igual como nas cidades invisíveis. Então, isso é uma coisa. Níveis de realidade, etc., todo mecânica quântica, toda uma parafernália teórica para aí, que você me parece estar interessado. Uma outra coisa que eu vejo também aqui no seu trabalho é o humor e a mentira. Ou seja, o absurdo e a patafísica. Eu vou colocar tudo isso dentro do mesmo, certo? O mesmo bloco. Porque aí é uma outra pesquisa, que também se relaciona com a realidade, mas também ela tem muita força própria. Eu estudo biografia do Manuel de Barros, enfim, entrevisto um monte de gente que foi amigo dele, e amigos pessoais, e é inacreditável como ele era um mentiroso, assim, convicto. É um mentiroso público, né? Mentiu para os amigos. Alguns amigos acreditavam mesmo que o Manuel de Barros tinha encontrado Guimarães Rosa. E ele nunca encontrou Guimarães Rosa. Então, ele inventou, ou imaginou, uma vida. Quer dizer, por que você mente? Diziam os amigos mais que sabiam que ele era mentiroso, diziam, mas não é porque você mente. Aí eles diziam, porque minha vida é muito sem graça. Então eu minto para fazer minha biografia ser mais interessante. Quem encontrou o Guimarães Rosa foi o irmão dele.
Então, ele, digamos assim, roubou a experiência do irmão, passou para ele, disse que era ele que tinha vivido aquela experiência. E como o Manuel de Barros não dava entrevistas, televisão e rádio, ele só dava entrevistas por escrito, ele também mentiu por escrito. Ao me aproximar dessa questão da mentira, eu fui vendo que o negócio era muito mais complexo. Complexo no sentido de como é que a gente pode definir a verdade e mentira? Como é que isso foi estruturado ao longo do pensamento, né? Então, lá desde Platão, se você quiser aprofundar, o Platão escreveu sobre a mentira, em Hípias Menor, né? Chamado Hípias Menor. Queria indicar para você uma história da mentira. Esse livro é da Aliança Editorial, em espanhol, do Juan Jacinto Muñoz Rangel, chama Uma História de la Mentira. Tem a história universal da mentira também, que queria te recomendar. Porque tem uma discussão moral, tem toda a discussão do que é a invenção, do que é mentir, do que é... E agora mesmo ele estava terminando uma releitura do Grande Sertão Veredas e lá o Riobaldo diz com todas as letras: verdade é bom, mas mentira também é bom. Né? E não sei se a gente pode chamar de ficção mentira. Entendeu? Eu acho que a ficção é verdade. No nível de realidade da ficção, no nível de realidade da arte, da expressão artística, aquilo é verdade. Certo? Então, o que é a mentira? Né, o Heidegger ele tem uma ideia que eu acho ótima. Ele dizia assim: a religião busca a verdade, as leis, a justiça busca a verdade, a ciência busca a verdade, a arte também busca a verdade, só que por outra metodologia, a metodologia da mentira, da ficção, se você quiser, da invenção, ou da criatividade. Então, é uma outra metodologia para também chegar à verdade. Não sei se tem aí uma ideia, né, de verdade absoluta e tal, mas é uma outra discussão. Eu acho que valeria a pena você pensar, se você quiser. Falei só duas questões para você. Uma sobre... na verdade, falei três, né? Falei sobre as listas, falei sobre níveis de realidade e sobre a mentira. Tá vendo como você, a meu ver, você tem coisa demais e não precisa dessas coisas demais? Por exemplo, você fala mecânica da imaginação, mas que mecânica da imaginação é essa? Se você não traz como mecânica de imaginação, você não traz os autores que estudam isso. Sei lá, Hans Belting, Christoph Wolff, Dietmar Camper, Edgar Morin. Você traz o Durkheim, Gilbert Durkheim, você cita o Durkheim, mas é pouco para falar de mecânica de imaginação. Se você quer mesmo a coisa da mecânica, tem que se dedicar a estudar a turma que pensou essas mecânicas, assim. E imaginação não é imaginário. Imaginação não é imaginário, não é imagem. Se aproxima, né? É a mesma coisa. Então, veja, o meu discurso aqui está todo sendo no sentido de um debate conceitual. E, de repente, não quer fugir você quer fugir do conceito. Você quer fazer obra de arte. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que esse debate ou essa leitura, aonde você está situado, que é no campo da universidade, no departamento que pensa ciência, a professora Renata falou em ciência, ela fez assim, né? Eu não faria assim, é sem aspas mesmo, é ciência mesmo, né? Que você está fazendo. Daria para continuar conversando aqui com você sobre o estranho, trouxe umas coisas aqui, o estranho, o fantástico, né? Se você quiser uma leitura sobre... Eu vou dar meu curso agora na pós-graduação, esse semestre vai ser sobre o estranho. Se você quiser fazer, vai ser desde do termo lá do Freud, que jogou esse negócio na nossa cabeça, e agora a gente tem que lidar com isso, até passando por Sloterdijk, que escreveu esse belo livro, chama O Estranhamento do Mundo, né?
porque essas pessoas como nós, digamos assim, que se interessam por literatura, arte, ou que se retiram para fazer uma obra, né? Retiram para escrever um livro, vou fazer um retiro, vou me isolar para escrever um livro e tal. Ele analisa esses estranhos, assim, né? Esses estranhos que se dedicam uma vida a dar aulas. Quem são esses professores, né? Quem são esses que querem ensinar alguma coisa aos outros, né? Ou trabalhar com isso. Então, ele trabalha os sacerdotes, os loucos, enfim. Se quiser, eu te passo essa bibliografia. E sim, acho que a questão dos estranhos se aproxima com o fantástico. Mas veja, novamente, o tema do fantástico é uma bibliografia ainda muito maior do que tudo isso que eu falei para você. Porque é um gênero, né? Etc, etc. Tá? Aí entra a patafísica, dá para entrar o absurdo no campo do fantástico, enfim. Tá? Minhas observações são essas. Daria para a gente continuar conversando aqui. Gostaria de entender mais para onde você quer chegar. Se você não sabe muito bem onde quer chegar, você está tateando, essa metodologia é ótima, né? Você vai amadurecer a banca, pensa o que a banca te sugeriu, pensa se é por aqui, se não é por aqui, conversa com sua orientadora, vê se você tem essa sedução pela literatura, por que não? Não vejo mal nenhum, mal nenhum de verdade, né? Por favor, não pense que palavra e imagem são opostos, não são opostos, eles podem trabalhar muito, de uma forma artística muito bonita, né? É difícil fazer, mas pode. E também não tenha nada contra a dissertação, não. A dissertar é uma coisa muito interessante, né? É um fio, é ter um fio de raciocínio, que pode ser lógico, mas também pode ser desconcertante. Eu escrevi aqui, enquanto você estava falando, mas por que o Caio não trabalha, não usa, num texto dissertativo, o humor dele, as brincadeiras, as mentiras, os desenhos, os seus sonhos? Por que você não faz uma mistura de dissertação com imagem, poema, o Ítalo Calvino? Ele tem um personagem que ele não está interessado na leitura, ele está interessado no objeto livro. Então ele pega um livro, ele faz um coração assim no meio do livro, né? Então você lê corações, né? Ou você usa livros para fazer uma escultura, faz uma escultura só com livros. Acho que você pode estar inspirado e desejar pensar mais essa liberdade que você se deu e que a universidade, que sua orientadora. Queria parabenizar também a Luísa, porque você não faria um trabalho com tanta liberdade se não tivesse um professor que comprasse as suas loucuras. Tá bem? Era isso. Obrigado. Posso responder, Luísa? Então, tá. Tá, eu vou... Caio, obrigada. Porque deu aquela trava do microfone. Obrigada, professor Gustavo, pelas colocações, assim. Caio, por favor. Tá, deixa eu ir a partir das minhas anotações, assim, que eu fui pegando aqui, assim. Tá, a primeira pergunta que você fez, eu vou ficar pensando ela, assim, o porquê da literatura, assim. Eu ainda não tenho uma resposta, assim, eu acho que em parte foi, na verdade, porque, assim, como eu segui muito um passo de literatura nessa pesquisa, assim, já na verdade da pesquisa da graduação, eu venho puxando muito da literatura, eu fico meio com anseio de falar assim, não, mas cadê a plasticidade da coisa? Assim, eu entendo que a palavra tem a sua plasticidade, que imagem e palavra tem tudo a ver, assim, mas não sei, isso é um conflito aí para ser resolvido que, enfim, assim, tem um ano pela frente para resolver, eu acho, né? Então, assim, essa primeira pergunta eu vou deixar ela meio em branco por enquanto, tá? Aí, deixa eu ver. A questão da realidade, de fato, ela é o problema e o meio, assim, dessa pesquisa, assim, porque, em parte, assim, eu queria entender a ficção, né? Assim, o desejo
acima de tudo, era assim, essa compreensão do que é a ficção. E assim, eu fui por toda essa leitura aí do Platão, do Hippias Menor e tudo mais, assim, que isso eu cheguei até a fazer na graduação, assim, essa investigação. E daí, no final, eu meio que cheguei nessa coisa assim, não, mas uma mentira, ela é uma forma de ficção, sei lá, o absurdo, ela é uma outra forma de ficção, assim, se eu estou encarando esse real lacaniano, né? E daí, assim, aí foi meio que o corte que eu dei, porque, assim, eu precisava dar uma definição para o real. E definir essa realidade é muito complexo, é muito difícil, assim, e de fato, assim, eu aceito qualquer bibliografia que você mandar, porque, assim, às volta e meia eu encontrava um texto ou outro que eu lia e falava assim, agora eu fiquei numa... Eu não devia ter lido esse texto aqui, porque agora eu fiquei meio enrascada com a minha definição de real e de ficção, né? Então, assim, em parte é esse processo, esse percurso de eu estou investigando esse assunto, eu estou investigando esse campo e, de fato, tem muitas formas de se abordar ele, né? Eu acho assim que a questão do texto dissertativo assim foi uma opção assim que eu fiz de apresentação, de falar assim, não, eu vou tentar discorrer, eu vou tentar narrar, eu vou tentar até teorizar a partir dessa lista que é criada, né? Mas daí também é isso, assim, vindo para essa banca, desconhecendo totalmente, assim, tanto você quanto a Renata, assim, que eu falei, não, vamos lá, vamos com cara e coragem, assim, se não funcionar, beleza, não funcionou, eu refaço isso, assim, e eu concordo muito com isso que tanto você quanto a Renata pontuaram, assim, que, ok, se vai pela questão dessa estrutura da lista, tem que ter um desenvolvimento maior, né? E assim, eu acho que isso leva para a questão que você perguntou também o que você quer, né? Qual o direcionamento que você quer? E o meu problema é que eu quero tudo, né? Eu quero abraçar esse mundo, assim, por isso que eu tô pegando real e ficção, assim, eu falei, real e ficção dá para você ter um espectro grande o suficiente para abarcar o mundo, assim, né? E de fato é um problema conciliar esse desejo do abarcar tudo, de compreender tudo, de trazer tudo, né, a totalidade, com a questão de você ter que fazer um trabalho que ele é finito, né, ele tem que se fechar, ele tem que, mesmo que ele deixe as suas devidas pontas abertas, seus conectivos e tudo mais, ele tem que encerrar em si, né. E daí deixa eu retomar aqui, só para senão eu vou me perder total aqui. A Cibernética e o Fantasma, eu esbarrei com esse texto na semana passada, na verdade, assim, eu ainda não li ele, mas eu vi uma citação dele, daí eu fui dar uma pesquisada, e daí eu encontrei ele, assim, eu não conhecia esse do Calvino, mas já o Viajante na Noite de Inverno já conheço, assim, eu não fiz uma leitura aprofundada dele, assim, fiz aquela primeira leitura que você faz divertida, assim, né? Deixa eu ver aqui mais. De fato, assim, tem essa questão do que assim, a literatura tem uma forma de tratar com a realidade. Isso foi uma coisa que eu esbarrei ao longo da pesquisa, né? Que as artes visuais têm uma forma de lidar com a realidade, a literatura tem outra forma de lidar com a realidade, no sentido que, por exemplo, muitas vezes as artes visuais vai falar assim, não, mas olha aqui, essa imagem que é semelhante ao objeto que foi, sei lá, fotografado, olha como isso é real, né? Enquanto a literatura, ela meio que tem consciência o tempo inteiro que ela é uma máquina ali funcionando atrás, assim. Quando você vai ler as teorias que falam dessa realidade da literatura, sempre tem essa crítica de que um efeito de realidade se cria, né? Como o Barthes vai trazer. E daí o cinema vai ter outra forma de abordar essa realidade. Enfim, assim, é esse problema, assim, a realidade ela é múltipla, a realidade ela é larga, assim, ela tem um problema de definição aí que assim, pelo menos pegando a definição do Lacan, pelo menos ele fala assim, o real é aquilo que a gente não consegue compreender, né, tá além da nossa compreensão, né, a gente tem que usar dos nossos aparatos simbólicos e imaginários para tentar abarcar esse real.
concordo que, assim, eu passei muito tempo discorrendo sobre sobre essas formas, né? Seja o absurdo, seja a mentira, seja a ficção institucional, e, assim, eu trato pouco das mecânicas em si, do que é esse objeto, né? Porque eu vejo, assim, pelo menos para mim, assim, ele vem mais como um fator de aglutinar isso, porque todas as minhas pesquisas foram indo por esse caminho e eu falava, não, mas tem alguma coisa que, pelo menos para mim, junta isso, assim, apesar de serem coisas extremamente disformes, apesar de serem coisas que não se dialogam diretamente, mas tem alguma coisa aglutinando ali, assim. E daí, por isso, eu venho com essa nomenclatura, e daí depois de eu vir com essa nomenclatura, que daí já é nos últimos 6 meses, assim, que daí eu começo realmente a investigar ela, né? Mas daí é isso, assim, é coisa de tempo de pesquisa mesmo para se debruçar mais sobre ela e tudo mais. Tá. A questão da mecânica quântica eu cortei porque eu falava assim, precisava cortar alguma coisa. Eu falei, vou ficar no campo das humanas, das sociais, das linguagens e tudo mais. O lado das físicas, das biológicas e tudo mais, eu poderia abordar sobre isso, assim, né? Que até tem um livro muito bom que eu até meio que deixei ele de lado por enquanto, que é o On Origin of Stories, do Boyd, que ele vai trazer a perspectiva da ficção a partir da evolução biológica, né? E tomando muito cuidado para não cair nos erros que a gente tem ao longo do positivismo, assim, né? Desse que vai trazendo essa ficção e a arte para o campo da biologia, mas sem simplificar elas, né? Daí, ok, realidade. Listas, eu vou aceitar super a indicação de bibliografia, assim, eu vou cobrar de vocês, eu anotei aqui algumas cobranças de bibliografia aqui para pedir para vocês depois por e-mail. E daí, assim, eu acho que realmente, assim, é uma pesquisa que ela vai sendo descoberta à medida que ela é feita, assim, né? Para mim é muito isso, assim, porque por exemplo, o fantástico, o estranho e a fantasia, assim, né? Eu tinha um pouco de receio de colocar, assim, mas daí foi justamente vindo a partir do Todorov, e eu sei que tem toda uma outra discussão, porque o Todorov é quem meio que inaugura, mas não inaugura com muitas aspas, né? Porque já tinha gente discutindo esse fantástico bem antes dele, assim, mas ele que traz essa popularização mais recente dessa discussão do fantástico, né? E todas essas outras questões que aparecem, enfim. E deixa eu ver o que mais. Eu sinto também que nessa versão que eu enviei para vocês, a mentira ela não ficou tão explícita quanto ela aparecia ao longo dessa pesquisa, desse desenvolvimento, dessa escrita, né? Porque primeiro partia dessa equação assim que botava assim a mentira como uma forma de ficção, né? E a partir disso eu fui pensando esses outros, que daí aparecia a ficção institucional, aparecia, que inclusive eu fui ver, só respondendo Renato que eu esqueci de falar, eu não cito o Kafka no negócio, eu peguei uma citação da internet, assim, que apareceu em um meme, e eu falei, não, é isso aí, assim, que era, apesar que eu falo do Kafka no meio, acho que é uma epígrafe, Caio, se eu não me engano. Aqui, ó. Assim, que daí, pelo menos que eu acho que eu trouxe foi o do. Eu acho que a do Kafka está em outro ponto do texto, mas que you are doing, você não está fazendo isso errado se ninguém sabe o que você está fazendo, né? Era um meme, daí eu trouxe a partir daí para justificar a instituição. Mas, bom, deixa eu ver aqui mais. Eu acredito assim que a questão da mentira, da ficção e das mecânicas, ela é o aspecto conceitual do que eu estou discutindo, né?
E a lista, apesar de eu estar tendo essa discussão da lista, ela é uma discussão de estrutura, né, de forma de apresentação, assim, daí falando isso que o Gustavo falou desses diferentes campos, assim. Então, pelo menos para mim, neste momento agora, eu faço essa divisão da lista enquanto um elemento estrutural, assim, enquanto uma forma de apresentação, assim como é um desenho, assim como uma escultura, assim como uma pintura, assim como é uma estrutura, né, uma forma, uma linguagem, enquanto o resto seria conteúdo, né? Então, assim, formas também possíveis de dialogar essas coisas. Sobre a questão do Hans Belting, do Morando, não sei o que lá, eu acho que é um pouco isso, assim, como a mecânica ela surge depois, né, a mecânica da imaginação aplicada, eu fui já direto primeiro nos mais clássicos ali, que era que eu sempre esqueço o nome dele, que é a antropologia do imaginário. Duhan. O Duhan. Assim como por exemplo, o próprio Bachelard, enfim, essa galera, mas eu sei que tem todo um outro campo, uma outra discussão que eu não abordei aí, assim, que eu, pelo menos nessa etapa eu deixei ela de fora, que é essa discussão de imagem, imaginário e imaginação, né? Ainda mais porque eu estou trazendo o conceito de imaginário do Lacan, assim, que tá ali, mas assim, ele não tá para discutir plenamente imaginário, ele está querendo entender um mecanismo de funcionamento da mente ali, né? É só Mas uma dica para você. No Seis Propostas, do Calvino, eu acho que é no capítulo da exatidão, ele discute o conceito de imaginação. Talvez possa te tá, servir. Ele fala de uma pedagogia da imaginação, que é a necessidade de ensinar a imagem, né? sim. Assim, outra coisa também, assim, eu tenho um pouco de leitura do Mohan, apesar que eu não trouxe ele para cá, assim, porque eu sempre associo muito o Mohan com a parte de educação, de licenciatura e tudo mais, assim, e daí eu falei, não, vou deixar ele de lado. As escolhas do que a gente deixa de lado, né, assim. Mas acho que é interessante dar uma revisitada, assim, assim, tudo que vocês falaram, vou dar uma revisitada, olhar ali, ver, assim, o que encaixa, o que não. Do Mohan, o livro chama O Cinema ou o Homem Imaginário. É um livro de 1951, 51, não, 53, não, 57. Enfim, é um livro, mas ele continua atual. E ele trabalha lá essas questões do sonho, da relação sonho, imaginação, né? Porque o duplo, sobretudo esse conceito do duplo, porque ele acha que a origem da ideia de imaginação está nesse duplo aí. Enfim, para você dar uma olhada. Não, tranquilo, obrigado. De novo, assim, eu vou mandar lá um e-mail falando, manda todos os livros que achar aí, eu vou dar uma olhada atrás deles e tudo mais, assim. E deixa eu ver. Assim, e essa coisa da pergunta por que não usar o texto dissertativo, né? Assim, realmente essa parte da provocação, né? Mas também, assim, é isso, assim, eu estou fazendo esse trabalho e descobrindo ele, assim, à medida que eu faço, assim, esse processo do fazer, o que tem pregância, né, o que encaixa, o que não encaixa, e daí nesse aspecto eu ainda deixo em aberto, assim, não tenho uma resposta definitiva do porquê sim, porquê não, assim, acho que é isso, essas são as limitações. Obrigada, Caio. Ai, meu Deus do céu, lá vem mais leitura, lá vem mais bibliografia, lá vem mais referência, e eu amo isso porque você encontrou o seu diálogo tão necessário, né, Caio? Eu acho que esse momento é um momento feliz de festejar, mesmo assim. Né? São esses encontros afetivos que fazem com que as coisas possam tomar rumos ainda mais inesperados. Acho uma delícia isso. Professor Gustavo, você está satisfeito? Está com o endereçamento? Sim, sim, perfeitíssimo. Obrigado. Obrigada, eu agradeço demais, tanto a professora Renata quanto o professor Gustavo. Renata, especialmente sobre essa questão do livro e da leitura, né, pensar sobre isso,
realmente é uma questão que tinha me escapado, né, e eu acho que tem aí um lugar, sim, sabe, Caio, para além da instalação, performance, que é um lugar seu também de realização que você anseia, mas é aquele deslize, assim, com relação ao óbvio, né, um livro de artista, né, é isso também que você está propondo, e talvez nessa questão da metanarrativa, do meta-esquema, do paratexto, né, pensar também o livro e a leitura, né, ler e aí, inevitavelmente, o escrever, né, que eu acho que são essas diagramações também possíveis, né, entre real e ficção, ler e escrever, né, eu acho que ficaria bonito também atender a isso, assim, do seu modo particular, né. E eu acho que nisso entra também essa situação, Gustavo, que eu sei que o Caio sabe que palavra e imagem não são coisas opostas. Ele sabe que ele sabe também. Mas tem um momento que parece que isso entra em suspensão e a gente esquece, né? E aí fica essa questão da responsabilidade com relação a um programa em artes visuais, né? E a gente sabe que em algum momento da pintura, essa pintura estava em função de uma descrição literária prévia, né? Esse lugar de ilustração. Então, muitas vezes isso causa angústia no artista visual, né? Esse retorno a uma certa autonomia que a palavra tem em criar imaginários, né? Então, é como se a gente também estivesse traindo esse lugar, e aí, talvez, esse cuidado do Caio, né? Mas a linha de deslocamentos, ela tem apresentado justamente o uso da palavra enquanto uma força na elaboração de discursos específicos para as artes visuais, né? Na tentativa de não descrever uma trajetória, né, de produção artística, né, desse mestrando, desse doutorando que está se qualificando e cumprindo com as etapas necessárias para receber a titulação, né, não para descrever, mas que tem essa autonomia da palavra, então, aos poucos, a linha também tá buscando isso, mas eu percebo que talvez esse lugar da dissertação dele, e aí fica, assim, algo que eu posso falar agora, né, para o Caio, que eu não disse antes, mas talvez o lugar esteja nas notas, né? As notas, elas aparecem com essa cadência, né? Então, assim, entre a lista e as notas, né? As epígrafes, eu acho que são espaços interessantes de citação, esse lugar de ir alternando, né? Os espaços das listas, assim, com imagens, né? E aí eu amei esse negócio, né? Tá com a cabeça cheia, mas não tá com a cabeça feita. Vou citar agora para todo sempre, assim, qualquer oportunidade possível, assim, porque isso é uma coisa que realmente nos acontece com frequência, né? Ainda mais o Caio com a voracidade que ele tem, né? Que faz com que ele seja realmente um tesouro, assim, né? No programa, no sentido de uma autonomia de pesquisa, uma responsabilidade com relação, né, às próprias referências, aos próprios interesses, né, e sempre muito ético, assim, na forma de trazer, né, para dentro da discussão aqueles com os quais ele está dialogando, assim, isso é muito bonito, assim, isso é louvável, assim, né, e aí é saber agora encaminhar, né, eu acho que a grande ansiedade do Caio era se essa lista, ela tinha toda essa autonomia de fato, né, enquanto um texto que poderia ser apresentado justamente nessa quebra, né, no que a Renata colocou também, a professora Renata, essa questão de qual o lugar desse saber acadêmico, né? É sim uma discussão que faz parte dessa discussão, né? E que, de novo, assim, se em algum momento o Gustavo sugeriu um memorial, né? Como endereçar isso também enquanto, talvez, esse lugar das camadas, né? Porque eu acho que cada camada de realidade é uma camada de consciência também, né? E não apenas paralelas no sentido, né? Essa realidade para essa consciência, né? Em diferentes consciências, diferentes realidades e assim sucessivamente, assim, nas sequências de percepção também, de sensibilidade, de intuição e por aí vai, né? Mas agradecer imensamente, aquele lugar, assim, que a gente já começa a ficar com saudade, porque quando a conversa é boa, a gente quer que ela vá até as 2 da manhã, né? Mas
temos as nossas demandas, os nossos afazeres, né, os nossos compromissos, e acho que o Caio já está, assim, querendo, assim, ufa, né, Não, até 2 horas da manhã eu tô liberado. Não, mentira, não tô não, até 8 horas da noite. né, mas é isso, assim, eu criei um grupo de WhatsApp um pouquinho antes desse nosso encontro aqui, e aí eu sugeri, assim, se a Renata não tiver mais algo a dizer, se o Gustavo também estiver satisfeito, assim, para a gente pode desligar a câmera e o microfone aqui, né? E aí eu faço essa chamada de vídeo entre nós três. Eu ia só fazer um pequeno comentário ainda, se vocês me permitem, porque a gente também vai andando e vai, né? Porque eu acho que um trabalho como esse do Caio, nesse momento, né? Eu acho que a questão agora é definir assim, tá? Qual é a questão central, entende? Qual é porque é em torno de uma poética, não é, Luiz? E eu acho que está tudo ainda muito aqui nessa dispersão de listas também, né? Então, acho que isso vai ajudar na direção, na percepção que nós os dois, como teus primeiros leitores, enfim, pelo menos oficiais, né, tivemos, inclusive para definir os encaminhamentos todos, né? Eu acho que tem uma dobrada aí que é, bom, é isso aqui que eu estou trabalhando, né? Esse é o meu produto poético. Eu gosto desses termos, né? Assim, eu acho que uma questão que sempre que foi contínua nessa pesquisa, assim, foi essa questão da mudança de centro. Porque eu tinha, quando eu submeti o projeto, assim, acho que a Luísa estava na banca, assim, eu tinha um centro que ele está totalmente deslocado já a essa altura, né? Porque ele foi caminhando, assim. De fato, assim, eu acho que após a banca, assim, eu vou precisar ainda dar uma refletida qual é esse centro que eu quero fixar. Mas, assim, o que eu posso dizer agora, assim, neste momento, eu diria que essa questão que eu boto inclusive no subtítulo, né, ficcionalização do real, né, como se ficcionaliza esse real, assim, esse ficcionalizar que em parte tem a palavra ficção e em parte tem a palavra fricção, né, você está meio que friccionando esse real, assim, só que daí esse real está sendo friccionado com ele mesmo, se assim se considera que a ficção está dentro é dele, assim, não é uma coisa à parte dele. Não sei, acho que essa é a minha problemática agora, assim. É o meu centro agora, ele está aí. Caio, só para lembrar uma coisa que eu esqueci de falar, né? O sumário, nada impede que uma linha do sumário não possa dialogar com a linha que vem embaixo e a linha que vem em cima. Dá uma olhada no sumário que o Calvino faz de 6 propostas do próximo milênio. É um sumário narrativo. Você lê a obra já no sumário. Então, você pode, se você quiser fazer a coisa da lista, do sumário, isso progredir, você pode criar uma narrativa no sumário, um sumário narrativo, um sumário que vai contando uma história. E pula, entra um capítulo, enfim. Mas seu potencial criativo é muito grande, né? Eu não sei se você vai ficar o suficientemente instigado nessa banca, eu acho que sim, para largar a ideia de sumário e arriscar mais. É o que eu estou achando, intuindo de você, tá? Mas se não for, se for o sumário, está bem-vindo também. É uma ótima proposta. E aí, a partir dessa referência do Calvino, nas ciências sociais, o Durkheim faz isso, né? Então, são livros, Formas Elementares da Vida Religiosa, né? São 500 páginas, não sei quantos capítulos, tal e tal, e ao fim do livro, que é o modelo francês, tem esse sumário, que são, sei lá, 15 páginas de sumário, né? E cada um dos itens, tópicos, à medida do necessário, vai sendo descrito, assim, com o que seriam os tópicos, né? Naquele momento histórico, mas hoje em dia aquilo poderia ser uma digressão de dissertação mesmo, assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, você tem essa liberdade, né, enquanto um estabelecimento poético, de uma busca, né, seja em diálogo com a academia, seja com essas referências que você traz, né, das artes visuais, né, de artistas que pensam esses lugares de ficção, né, e a liberdade de você criar suas categorias,
né? Pensar que existe essa liberdade de você criar, para além desses binômios, né? Real ficção, né? Existem outras camadas dentro de cada uma delas, né? Permitir-se criar saberes também para além do que está já dado, né? É justamente sobre isso, né? O conhecimento, né? Ter a dignidade de admitir o que não se sabe, né? Para justamente ir conquistando novos espaços possíveis, assim, para além das esperanças, né? É isso que você está pensando também, né? As esperanças de possíveis também. Então, acho que tem muita riqueza aí pela frente ainda. Né? Eu agradeço imensamente. E aí eu faria agora a chamada, pode ser assim? Nada, Gustavo? Não sei se vocês viram pelo Zap, se eu realmente se eu incluir vocês realmente. É isso que tá. Veja se tá Sim. bem. Tá bom. Sim, eu Aí eu recebi. só vou desligar aqui o áudio e o vídeo, né? A gente desliga tudo? Se quiser desliga ou pode Só sair pode também. ligar o áudio e a câmera, que aí, né? Tá certo. Acho que foi. Tempo de... Não seria bom parar a gravação, Caio? Tu aí? Não sei se és tu quem está gravando. Não, vou deixar gravando direto aqui, daí fica com esse Tá. espaço em branco, daí por isso mesmo de fechar áudio e vídeo. Tá, legal. Alô? Tem alguém aí? Oi, Helena, tem eu. Oi, Caio. Satisfação, parabéns. Obrigada pelo convite. Queria só mandar um beijo. Beijo. Beijo, obrigado. Oi, Thaís. Eu também vou Oi, mandar um beijo, Caio. Parabéns, Caio. Parabéns aí. Ué, Daniel, você não tem acesso como membro interno, não? Você tá como convidado, é isso mesmo? Eu só abri o link como convidado mesmo. Obrigado, gente. Agora é isso. Agora é esse momento que fica aí do... Tá quase, tá quase. A espera agonizante. Tá Não, tá quase. bem tranquilo. Já sabe que vem mais trabalho por aí, né? Com certeza. Inclusive, tem que perguntar pro... qual vai ser a matéria do que o Gustavo vai dar. Dá uma olhada. Ah, sobre o estranho, bota fé. Pós da comunicação, cara. Olha a oferta. Sim. E a apresentação foi boa para vocês, gente? Deu tudo certo aí? Foi ótimo. Caio, ficou legal, né, daquilo que a gente conversou no último encontro, né, ficou bem explicado, assim, e legal ter esse retorno aí da banca, né, das propostas, das percepções dos professores, assim, parabéns. Nossa, eu concordo. E eu fiquei louca para ter acesso às indicações de vários livros que Eu eles te indicaram encaminho, Lin. coisas legais. Eu te encaminho daí as indicações de livro, Lin. Oba! Oi, Lin. Quem falou oi? Eu. Oi. A gente não se vê aqui, né? E eu tô no celular. Ah, era o muito bom. Danilo que estava dando oi É o aí. Danilo. Aham. É que a gente também viu a outra dissertação. Quem que foi na semana passada? Foi
Nossa, agora me deu um branco, gente. Eu tô assim. Da Cochino? Isso, da Thaís, isso. Mas eu tô feliz de ver, assim, a generosidade, né, das contribuições. Que delícia. Muito bacana. Uhum. Inclusive, Robson, a sua é a próxima, né? Ou tem alguém que vai qualificar antes? A minha sexta, pela agenda, não é conhecido o meu, não, mas tem umas pessoas aqui naquela página do Do PPAP. PPH? É. Tem da Júlia, que é quarta. Ah, não, é depois. Ah, não, a próxima é a minha. Da Júlia é na quarta. Tá. Deixa eu ver. Então tá bom. Não, mas também não conheço. A minha é sexta. Eita! Vai ser que horas? Vai ser que horas? Deixa eu anotar 4 já. da tarde. Manda o link pra gente. Tá, vou mandar. Oba. Ai, ai. Mas sabe uma coisa que eu achei legal, Caio? É que os dois entraram na, na tua proposta, assim, nessa coisa da ironia, que você estava até falando, ai meu Deus, o formato, sabe? Não, agradecer a Thaís Oliveira, que inclusive tá aí, que deu uma lida anterior e até falou assim, não, ó, aqui dá para ser mal compreendido, aqui não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, que legal. Aí você mexeu. Eu dei uma mexida. Pô, mas Nossa, que ótimo. Devia ter dado o trabalhar. meu trabalho para a Thaís Oliveira ler antes. Olha só. Ela tá aí, tá quietinha, né? Tá Que aí, não tá fala quietinho. nada. Tá mandando só aqui no chat. O chat acho que nem todo mundo tem acesso. Só quem tá Eu dentro não da conta tenho. da UNB. Então, eu deveria ter, mas não tenho esse negócio. Mas. Pois é, assim, mas eu gostei bastante dos retornos. Uhum, Tem bastante coisa para eu me virar aqui, assim. uhum. Legal. E eu vejo que vocês também formaram um grupo, assim, bacana, né? Vocês se ajudam aí, assim, se comentam um trabalho do outro, isso é muito bom. Nossa, assim, não sei se é sexta passada, foi a retrasada, né? Que a gente pegou eu, Danilo, Robson, a Cochino e a Thaís, que a gente cada um Uhum. apresentou o seu e fomos tendo os feedbacks, assim. É um grupo muito bom. Gosto muito de ser, gente. Que bom, que maravilha. Acho que o Alan saiu, mas eu ia desculpar com o Alan, que eu esqueci o nome dele na hora, deu branco.
Oi, oi, Caio. Oi, Luísa. Voltamos, né, aos poucos. São 5, 7, 10 minutos que parecem uma vida inteira, né? Esse momento de deliberação, eu sei que é sempre uma aflição. Mas caiu hoje, dia 13 de dezembro, né, após banca realizada na presença da professora Renata Equião, professor Gustavo Castro, né? Encaminhamos, então, o aceite, né? É a banca da anuência, essas palavras por você tanto almejadas, né? E a anuência, e aí encaminha pela sua aprovação na qualificação, né? E aí eu vou pedir licença aos que aqui estão presentes, para sair do protocolo de palavras usuais acadêmicas, mas estamos aqui diante do absurdo, diante outras patafísicas, né? E o que essa banca recomenda nas palavras, né, citando agora a professora Renata Requião, com toda a licença, né, são horas bunda de trabalho, né? Então, assim, pensar que você tem toda uma dinâmica própria, né, e que você, autorizado está, agora a dedicar-se a como fazer um acabamento a esse material, para que não fique um passeio, né, dentro das epistemologias possíveis, né, mas que você vá, aos poucos, sofisticando o seu próprio argumento, né, dentro de uma escolha que você tem tempo ainda de fazer, né, então aproveite esse tempo, né, aproveite a coragem que você tem, né, que isso também foi chamado a atenção, assim, e curta o fim de ano, Feliz Natal, aproveite as férias, né? Vá conhecer bibliografias sobre listas, bibliografias de autores anticanônicos, né? Bibliografias de possibilidades, para saber que sim, os pares estão aí e não estamos sós, né? É bem arquivo X, né? A verdade está lá fora, nós estamos sós, tá bom? É isso, agradecer aos que nos acompanharam até agora, né? Agradecer mais uma vez a Renata, ao Gustavo, e te desejar sempre o melhor, Caio. Obrigado, gente. É isso mesmo, só. E, Gustavo, só deixa eu te perguntar, qual é o nome da disciplina que você vai ofertar? Eu vou dar uma olhada se eu consigo. Vai chamar Estética da Comunicação. Tá. Posso te mandar o programa. O programa já está montado. Para você dar uma olhadinha se você quer fazer. Tá bom. Obrigado. Então é isso, eu vou parar de gravar. Muito obrigado.